pais que estão aqui, olha aqui para mim. Não desista dos teus filhos por nada. Ame os teus filhos. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Cuide bem do seu filho, cuide bem do nosso filho. Vamos cuidar bem do nosso filho. Irmãos, este foi um culto, nosso irmão Arquimedes, numa reunião, num culto, reunião da mocidade, parece, na central de Cascavel, Paraná. O servo de Deus estava dando ali alguns conselhos sobre os pais e sobre os filhos. Irmãos, e nós vamos abordar esse vídeo hoje com este vídeo maravilhoso que Deus tem dado na boca do nosso irmão Arquimedes. Irmãos, e eu quero aqui contar para a nossa querida Irmandade, mediante ouvindo esta parte desse vídeo, eu me lembrei de uma irmã, que essa irmã, ela era da obra da piedade. Essa irmã, então, ela tinha até o seu convívio ali dentro de sua casa, as crianças tudo pequenas, ela teve 9 filhos, o Senhor recolheu 5, ficou 4. E dentro dessas 4 crianças que ficou com a serva de Deus, 2 foram para o mundo e 2 ficaram congregando dentro da casa do Senhor. Os tempos foram passando e essa irmã educando sempre seus filhos dentro da congregação. Antigamente, década de 70, os 4 davam recitativo dentro da casa do Senhor. Quando começou os anos 80, aqueles 2 dos 4 ficaram ali já adolescente, e com a adolescência ali de 12, 13 anos não quis mais congregar, o qual um dos seus filhos começou a ingressar no mundo das drogas, irmãos? Isso daí a gente pode observar que isso acontece nas melhores famílias e tem muitos irmãos da congregação e irmãos de outras denominações passando por este processo, o qual essa irmã da obra da piedade, irmãos, sofria bastante, sofria ao ponto, irmãos, da serva de Deus não ter mais nada dentro de casa, em forma de prato, colher, em forma de copo. O seu copo era esses copos que comprava com extrato de tomate. Seus pratos já não tinha mais, porque aquele jovem vendia para comprar esses fraconetes de drogas. Irmãos, seu prato era o que? Era uma lata de marmelada, lembra? Goiabada, marmelada, aquelas latas redondinhas. Ela comia ali. Você, quando olhava a casa da serva de Deus, só tinha uma estante na sala, toda a capota toda quebrada, de tanto aquele jovem, quando se drogar, quebrar, bater os braços, agredir o pai e mãe. E o qual então, irmãos, na cozinha então só tinha aquelas copas, lembra daquelas copas azulzinhas, toda ralada, como que alguém jogou algo ali e arranhou, quebrou vidro e não tinha mais copo. E a serva de Deus então começou a sua pior prova. A prova dessa serva de Deus era em ter que congregar, e quando chegava no sábado ela já ficava triste porque havia culto em sua comum, o qual então essa serva de Deus, quando achava que já era a hora dela ir tomar um banho, para ela se arrumar, quando o inimigo se apresentava naquele jovem drogado. Então a serva de Deus, na maioria das vezes, irmãos, nem entrava dentro de casa, ali pegava já sua roupa, já escondida em um guarda-roupa na garagem da casa. Tinha ali umas bagunceiras e ela guardava um guarda-roupa velho, a sua roupa de igreja, pegava aquela roupa, vestia rapidamente e ia para a igreja sem tomar banho, sem pentear cabelo. Irmãos, e chegava ali, Deus mandava a palavra, Deus falava que era com aquela serva de Deus, o qual nós não devemos julgar ninguém que chega dentro da casa do Senhor atrasado. Irmãos, tinha um irmão que julgava aquela serva de Deus.
chegava a falar para aquela serva de Deus. Daqui a pouco a irmã vai chegar e vai estar, Deus seja louvado. A irmã chega depois do testemunho, já indo para a palavra. A irmã mora próximo da igreja e começava a criticar, e alguns criticavam, mas não sabia o que aquela serva de Deus passava com aquele filho. Não sabia. Às vezes, aquela serva de Deus já estava toda arrumada, tomada banho. Aquele jovem chegava em casa e pedia para que ela fizesse um café. E ela então, já fazendo aquele café, aquele jovem olhava e o inimigo estampava e pegava aquela água já quase quente e jogava naquela serva. Na maioria das vezes, até derrubava o café tudo no chão e falava para ela: não vai sair daqui enquanto não limpar. E a serva de Deus então limpava aquilo tudo, mas nunca colocou o seu filho para fora da casa. Nunca abandonou seu filho. Muitos chegavam, irmãos, e falavam para a serva de Deus: olha, Deus não quer que a senhora sofre. Teve um que era de outra denominação que chegou e falou: olha, abandona. Ou então, manda lá para a minha igreja, que lá a gente tira milhões e milhões de espírito maligno. O Deus que a senhora serve na sua igreja, esse Deus não serve de nada. Esse Deus não está nessa igreja. O qual então a serva de Deus chegou a momentos da sua vida, irmãos, a ficar ali desolada, né, irmãos? Teve uma certa ocasião que a serva de Deus foi para a casa do Senhor e Deus falou para ela bem assim: minha serva, você está sofrendo e sofrendo por sua família, pelo seu filho, mas aguenta mais um pouquinho, aguenta. Não põe a mão, não põe a mão. Aguenta que eu vou te dar vitória. E aquela serva de Deus saiu da igreja sorrindo, alegre, achando que ia chegar em casa, ia achar uma janta, ia jantar, ia comer, ia dormir, que aquela noite ia ser de paz, o qual aquele rapaz drogado, com bebidas alcoólicas, com cocaína, falou para ela: se entrar aqui eu te mato. E então aquela irmã teve que dar meia volta e dormir na rua aquela noite, daquele sábado para o domingo. O qual, irmãos, Senhor, eu não aguento mais, Senhor. E vinha pessoas, né, irmãos? Olha, a senhora vai denunciar. Irmãos, teve até pessoas que mandou dar cabo, né? Vai lá e resolve isso. Acaba com esse sofrimento. E a serva de Deus: é meu filho, eu amo. O que está dentro dele está querendo levar ele para a ruína. Mas vou sofrer por mim e pelo meu filho. Este é o amor de mãe. E neste vídeo que nós vamos ver aqui, irmãos, nós vamos ver o servo de Deus falando sobre as drogas, falando sobre isso que acontece. Eu vou colocar um pedaço deste vídeo e nós vamos voltar de novo para interagir. Olha só, irmãos, como que são as coisas. As pessoas julgam, irmãos. As pessoas julgam quando chega um irmão dentro da igreja, chega atrasado. Irmão, irmã, antes tarde do que nunca. Vamos ouvir mais um pouquinho. Não interessa se eles estão aqui dentro, ou se eles estão lá fora, ou se eles estão presos, ou se eles estão na droga, ou se tem alguma feitiçaria segurando eles em algum lugar. A palavra diz: a raiz é santa, o ramo também é santo. O ramo pode estar sendo chafurdado na lama, mas é santo. O Senhor falou para alguém que estava perto de Josué: Senhor, estava o inimigo atacando Josué. O Senhor falou: Senhor, troca os vestimentos dele. Na hora, ele mostrou Josué sujo. O Senhor fez ele limpinho em poucos minutos. O Senhor pode mudar a vida do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa. Tá difícil, tá complicado. Para Deus nada é impossível. Bom, percebe que para Deus nada é impossível, irmãos. Esse Deus
como aquele vale dos ossos secos, né, irmãos? A gente vê num vale dos ossos secos, não tem vida, tudo seco, né? E dali foi feito um soldado, levantado um exército de soldados, né, irmãos? Irmãos, veja bem que neste culto, né, aonde o céu de Deus está pregando isso, vários cultos essa irmã chegou, né, irmãos, a ouvir também, né, que Deus ia tomar um caminho. E o caminho de Deus não é o que nós pensamos, irmãos. O qual então, o céu de Deus falou uma parte linda, né? Aonde tem um servindo a Deus, Deus guarda um quarteirão, né? Às vezes a irmã sofre, né? E sofre pelo seu filho, né, irmãos? Porque amanhã, né? Quando morre, a Deus pertence. Não podemos julgar. Ah, morreu nas drogas, né? Tem muitas mães que falam: meu Deus, meu filho morreu. Senhor, ele foi para o céu, Senhor? Porque eu sei que eu vou um dia, estou nessa peleja na vida, para que um dia eu, quando sair dessa terra, eu encontro. O nosso pensamento, né, irmãos? Ó, meu filho foi na frente, né? O meu pai, minha mãe. Nós vamos nos encontrar lá no reino da glória de Deus. Nós pensamos isso com pensamento da terra, com pensamento de dó, com pensamento de saudade, de amor carnal. Mas dentro de nós em espírito, não vai sentir falta. Mas tudo que nós fizer aqui, irmãos, né, sofrer, Cristo nos sofreu por nós, para nos salvar. Então, irmãos, isso era uma serva de Deus que chegava pra gente e falava: olha, Deus recolheu meu filho nas drogas. E agora, será se ele vai ser salvo? Irmãos, nós não podemos falar nada, abrir nossa boca em nada, a não ser a decisão de Deus, o juízo final. Ouça mais um pouco. Chora do que ele chora. Clama a Deus que Deus vai fazer de você uma grande mãe na hora da prova e um grande pai. Não olha por fora do filho, irmãos, a filha, essa parte, quando o servo de Deus aqui falou que clama a Deus que Deus vai fazer você uma grande mãe na hora da prova, né, irmão? Essa irmã, né? Uma vez, era final de ano, né? E pros outros filhos dela, ela comprou roupa nova, comprou tênis, né? Comprou um monte de, assim, final de ano, recebeu o 13º, foi lá, comprou, para os filhos ficarem bem bonitinhos, né? Vai que a irmã não festejava ali Natal, mas sempre tinha um final de ano, né? E pros filhos não ficar feio ali. E ela foi fazer compra e chegou na hora, ela pensou: aquele outro meu filho que dá trabalho, que pegou dinheiro de casa, vendeu, eu não vou comprar nada para ele. Ele vai sentir esse ano, vai usar roupa rasgada, roupa velha, tênis rasgado. Os outros vão ficar bonitos, mas ele não. E ela foi para a cidade comprar roupa para os filhos. Os filhos tudo com 9, 10 anos. Irmãos, quando ela chegou lá na loja, que ela pediu para um, pediu para outro, o coração dela chorou. E aquele filho que está na droga? Ela falou, ela pensou: eu não vou deixar. Não. Vou comprar a roupinha dele também. Mas o pensamento veio: mas se eu comprar uma roupa para ele nova, ele vai vender por droga. Ele vai trocar por droga. E agora? Deus falou no coração dela: dá a roupa pro seu filho. Se ele trocar por droga, o importante é a mãe que você foi. É a consideração. E nisso nós ouvindo o servo de Deus falando isso, irmão. Tem pai que faz isso com o filho, viu? Tem pai que faz isso. Tem irmãos nossos de dentro da igreja que expulsam os filhos. Chama de nomes horrendos. Porque quando está dentro da igreja é meu filho. Quando
tem que passar uma prova, já não é mais meu filho, já não reconheço. Tem uns que chegam e falam, vocês tratam, eu trato é assim, eu sou o homem da casa. Irmãos, o amor de um pai, o amor de uma mãe é para sempre. A mãe sofre pelo seu filho. A mãe xinga, briga, mas não quer que os outros xingam o seu filho. Vamos ouvir mais um pedaço. Pintado, rosto pintado. Tem mães que olham e falam, mães crentes que não jamais pode fazer. Olha, você tá com a cara de Satanás. Como que ela conhece a cara de Satanás? Como é que pode ser um negócio desse? Não fala isso. Saúda ela com a paz de Deus. Dá um beijo no seu rosto. Eu não quero seu beijo, mas eu quero minha filha. Saúda ela, abraça ela. Achou se ela não tiver dinheiro para pegar o ônibus, dá um dinheirinho para ela. Abraça o teu filho. Se ele estiver cheirando droga, se ele precisar, se ele saiu de uma clínica e não levou a sério, precisa voltar, ora a Deus para Deus preparar. Não desanime, dá um dinheirinho para ele, para pelo menos comprar uma bala. Ah, vai comprar droga. Nós não damos dinheiro para os nossos filhos comprar droga. Se você não der, o diabo vai dar na figura de pessoas. Quando você der um dinheiro para ele. Irmãos, olha só como que são as coisas, né? Ah, mas eu vou dar dinheiro, vou dar roupa, vai trocar por droga. Como o servo de Deus disse aí, se você não der, o diabo arruma alguém para dar dinheiro, para dar algo, mas o diabo pede algo em troca. E na maioria das vezes, o mundo aí fora oferece, manda vender, e ali pode, de uma hora para outra, você perder seu filho. Já perdeu para o mundo das drogas, entre aspas. E ali pode vir a roubar, pode vir ali então a se endividar, e ali o próprio traficante pedir para que matam. Irmãos, eu estou falando isso porque esta irmã que eu estou falando aqui para vocês, eu soube da vida dela toda. Essa irmã era da obra da piedade. Essa irmã foi fazer um atendimento em uma casa. Chegando lá, a irmãzinha que estava, me perdoe a expressão, né, irmãos, estava toda defecada sobre a cama, né? Tinha fezes até no cabelo. Essa irmã, como as outras irmãs da obra da piedade, tirou aquela irmãzinha de cima da cama, deu um banho, penteou o cabelo. E quando ela estava perfumando a irmã, passando um talquinho, colocando fralda, o filho da irmã, que não era crente, apareceu na porta. Quando olhou aquela irmã dando banho, penteando o cabelo da mãe dele, ele virou as costas e saiu rapidamente. Sabe o que tinha acontecido? Aquele filho daquela irmã tinha sido pago por um traficante para matar o filho da irmã da obra da piedade que estava cuidando da mãe dele. Ele chegou para o filho dela e falou: olha, eu estou aqui, me pagaram tanto para te matar essa noite. Cheguei lá na casa da minha mãe para ver se pega um dinheirinho com ela. Ela era aposentada, o filho ia lá só para pegar dinheiro da mãe. Quando eu vi as irmãs da congregação lá dando banho na minha mãe e a sua mãe penteando o cabelo da minha mãe. Eu não vou te matar, imagine, tua mãe cuidando da minha mãe e eu faço isso com ela. Mas não é, irmãos, era um livramento de Deus na vida dessa irmã. Já tinham pago para matar o filho dela. Correto? Vamos ouvir mais um pouco, irmãos. E haverá uma interferência divina. Quando ele chegar em algum lugar, o Senhor vai falar para ele: não gaste o dinheiro da minha serva aí. Creia nisso nessa noite. Cuida do cabelo dele. Cuida da barba dele. Brinca com ele. Deixa eu fazer tua barba. Eu nunca sonhava de ver você bonito.
Não fica xingando ele. Olha como é que tá teu dente. Olha o teu sapato. Olha como é que tá. Não faça isso. Vou te dar um conselho. E sim, engraxa o sapato dele. Passa a roupa dele. Minha sogra passava a roupa do meu cunhado que estava envolvido em droga até o pescoço. Ela derramava lágrima e passava o ferro em cima. Final da história. O Senhor chamou ele na graça poucos dias antes dele morrer. Receba, não brigue, não faça violência. Deixa o pai. Irmãos, olha só. Nesse vídeo que nós colocamos aí, o nosso irmão Arquimedes dando aí para nossa querida Irmandade, para a mocidade, dando esses conselhos estes que eu contei, o testemunho desta irmã da obra da piedade, pediram até para que alguém fizesse algum serviço, né, irmãos, com o filho dela, e só que Deus não permitiu. Correto, irmãos? E veja bem, irmãos, e a vitória Deus deu para a serva de Deus. Deus deu, porque a serva de Deus, ela não colocou seu filho para fora, por mais que seu filho merecesse, né? Por ter feito ela sofrer esses anos todos. Mas ela usou o amor primeiramente de mãe, né, irmãos? E depois o amor em Cristo Jesus, né? Ela usou os dois amores, né? Uma serva de Deus com amor em Cristo Jesus. O instinto de mãe também falou, né, irmãos? Mas teve muitos que chegaram para ela e falou bem assim: não sofra, não. No meu caso, eu já colocaria para fora de casa. Vai dormir na rua, vai para a sarjeta mesmo, já que você quer ficar nesta vida. Mas não, irmão, não é isso que Deus prometeu para a serva de Deus, né, irmãos? Com o tempo ele faleceu, ele deu um problema de saúde, correto, irmãos? Mas teve funeral, teve tudo certinho. Seu cooperador de jovem foi fazer o funeral ali aonde os pessoal que era do convívio dele ali, que fumava junto, que se drogava, achava que ia ser mais um esquecido ali na pedra do sepultamento. E houve então a Irmandade. Por quê? A Irmandade veio porque a mãe servia a Deus, né, irmãos? E ali Deus honrou sua serva. Sabemos que o funeral, quando tem, é para a família, né, irmãos? O morto já está ali, vai ter parte com Deus depois, né, irmãos? No julgamento final. Por isso nós não devemos julgar as pessoas, não devemos julgar também quando uma mãe e um pai chega na igreja tarde, né, irmãos? Algum problema está acontecendo. Mas isso sobre os filhos, irmãos, coisa linda, né, irmãos? Essa obra de Deus, irmão, é maravilhosa. É maravilhosa, né, irmãos? E essa irmã que eu contei o testemunho, deixei para falar pro final, é da minha família, é minha mãe, né? Sofreu. Só contei aqui para vocês os pormenores, mas sabemos que em uma casa, quando tem um drogado, a família sofre todos, né, irmãos? Mas Deus deu esta vitória. Tá bom, queridos? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe grandemente. Cuide de seus filhos. Ame seus filhos. Por mais que eles dão trabalho, nunca coloque na rua. Nunca desfaça deles, irmãos. Coloque ali, ó. Se é para dar uma ordem, dá ordem. Mas não desvalorize os seus filhos, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.